E aí, gente, o vídeo do integralismo já está no ar. Na verdade, o vídeo é sobre fascismo, de verdade. Integralismo é só um exemplo. Mas a ideia do vídeo era falar sobre o que é fascismo, de verdade, né? Que é uma coisa que acho que vale a pena a gente falar sobre esses temas e sobre esses termos que são muito usados e pouco explicados. Então, esquerda e direita. Isso é uma das coisas pra pegar qualquer pessoa no pulo, né, gente? Perguntar essas coisas, isso é uma dica sofista que eu dou pra vocês, né? Uma dica, talvez não sofista, mas socrática, né, que eu dou pra vocês. Essas perguntas sempre pegam a galera no pulo, né? O que é esquerda e direita? O que é fascismo? O que é autoritarismo? O que é ditadura? O que é maiêutica? É um tipo de maiêutica. O que é democracia? Isso sempre desconcerta as pessoas, né? Porque são palavras que a gente usa de maneira política. Quer dizer, a gente não, né? A maior parte das pessoas usa. Eu tô sempre buscando definir muito bem os termos que eu tô usando. Ganhei o livro do Lenin. Qual livro? O Lenin é o marxista mais importante depois do Marx e do Engels. Ele é gigante, assim, é um cara incontornável. Qual a visão dos integralistas sobre PCDs? Não achei nada sobre. Boa pergunta. Talvez alguém que leu mais os das revistas deve ter visto alguma coisa a respeito, porque eles escreviam muito em revista e em jornal, mas em texto de livro eu não achei nada. Eles não mencionam, simplesmente. Não falam sobre. Sim, sim, é o cara que ensina você a roubar no truco fala que o fascismo é um hambúrguer, é. Nunca estudei o integralismo português a fundo. Mas eu sei que ele tinha as mesmas diretrizes que emanavam do Rerum Novarum, né? Eu nunca li a fundo sobre Rojava, é uma das coisas que... Eu sei algumas coisas, mas eu não vou falar pra evitar falar bosta. Pra evitar falar coisa que eu vou me arrepender depois. Mas os marxistas-leninistas que eu já vi falando sobre Rojava, gente, falam coisas que não são nem um pouco favoráveis, assim. Vou falar isso pra vocês. E não tem nada a ver com ser anarquista, tá? Não tem nada a ver com isso. É legal usar touca? É necessário usar touca. Principalmente quando você aparece todos os dias em câmera e nem sempre seu cabelo tá do jeito que você quer. Load falou, a gente queria chamar um comunista pro Desce a Letra Show, né? O nome, Desce a Letra Show, o nome que eles colocaram? E aí o João marcou o Cauê no Twitter e falou, ô Cauê, fiquei sabendo que você queria chamar um comunista. Vem de zap. E aí ele foi de zap, velho. Nossa, João Carvalho e Cauê Moura, pelo amor de Deus, né, velho? Estão deixando a gente sonhar, chat. Estão deixando a gente sonhar. Se eu fosse no Cauê, sei lá, na frente de tanta gente assim, eu ia, sei lá, falar que capitalismo são trocas voluntárias. Falar em preferências temporais. Falar que não existe mais-valia. Soma zero, falar soma zero. Falar que o PCB é só o Prestes, Falar que o PCdoB é comunista, essas merdas, assim. Vou dar o exemplo do copo d'água no deserto, vou dar o exemplo de cavar o buraco, O bot do Hotbar, Você olha pro lado porque tem 2 monitores? Pro lado, pra onde? Tá pego? Obrigado. Não, eu só tenho um monitor. Eu olho pra... Aqui eu tô olhando pra vocês. Aqui eu tô olhando pra vocês. E aqui eu tô olhando pra câmera. Vocês, câmera. Câmera, vocês. Se eu tô olhando pra cá, eu não consigo ler o chat, né? Por isso que em streaming é esquisito quando o streamer tá olhando pra câmera. E é por isso que a galera no TikTok fica falando, haha, o cara fingindo que tá num podcast. Eu não tô fingindo nada, eu tô olhando vocês. Sim, Álvaro Uribe seria massa da gente falar. Porque existe os... Como é que falavam? Alguém que manjava desse assunto tinha falado que tem uma espécie de bolsominion. Tipo os Uribiminions, assim. Tinha um termo que eu achei engraçado que a galera falou, que algum camarada aí falou no chat. Tem tipo os Uribiminions, assim, só que eu não sei como é que eles chamam. Eu esqueci como é que eles chamam. O que você acha da relação da esquerda brasileira com as igrejas católica e protestante? Evangélica é um termo impreciso porque católicos também são evangélicos. Pergunto isso porque eu sou da igreja batista e todos os meus evangélicos que conheço demonizam o comunismo. Então, essa é uma das áreas que todo e qualquer comunista, principalmente partidos comunistas brasileiros, precisam ter uma linha definida em como trabalhar com a religiosidade brasileira e com a institucionalidade religiosa brasileira. Assim, a gente tem uma proximidade histórica das alas à esquerda do catolicismo, só que das igrejas neopentecostais é uma coisa que os partidos contemporâneos estão aprendendo a lidar. E a unidade popular, eu gostaria de saber mais de como eles têm trabalhado frequentemente com as igrejas evangélicas, mas pelo que a Vivian Mendes me falou, eu entendo que eles têm conseguido se aproximar de maneira adequada. Fica, inclusive, a sugestão pra mim, quando eu for entrevistar mais gente da UP. Eu perguntei isso meio de improviso no dia da Vivian, mas eu vou insistir na questão porque eu quero entender melhor também. Em 2, né? A ideia do podcast vai rolar, a gente tá com discussões bastante avançadas já, e a gente tá pensando num projeto... Porque a gente tá trabalhando, gente, em um projeto que seja original, né? Eu acho que já tem muitos bons podcasts de notícia, muitos bons podcasts de roda de conversa.
a gente queria pegar uma coisa que a gente, com as nossas expertises, a gente consegue trazer de novo. E sempre tendo em perspectiva que podcast chega muito na classe trabalhadora, a gente tá pensando nisso. E aí, eu não vou ficar falando das ideias, porque vai que não rola e eu dei tipo, algum tipo de falso positivo pra vocês, né? Mas eu tava conversando com a galera ontem mesmo. Inclusive, a gente já achou editor e tal. E vai rolar sim. Tenho certeza que vai rolar. Só não sei quando. Os podcasts vão ser só áudio. Inclusive, a gente tem uma podcaster com muita experiência, né, gente? Pra quem conheceu a Ju na Twitch, a Ju era podcaster antes, né? E ela tem anos e anos e anos e anos de prática. Então a gente tem uma das gigantes aí da podosfera com a gente. Foi um momento perfeito pra gente começar a pensar em fazer um podcast. Peraí. É você ou alguém da sua família que faz piercing? Desculpa perguntar, é que tô precisando, eu não conheço pessoas. Tem uma pessoa aqui do meu lado, ó, essa criatura aqui, ela é piercer. Então se você quiser fazer um piercing, só que a gente é de São Paulo. Aí precisa ser de São Paulo. É o mãozinho, é a mão que balança o beiço. Mas, Liz, manda o seu Instagram. Ai. Não posso digitar os números no meu numpad, senão fica saindo áudio. Ó, gente, isso sou eu digitando os números no meu numpad. Puta que pariu, Camarada Bruno, Tardian, o que estudar pra realmente entender de comunismo e debater? Então, fica tranquilo que eu vou fazer um vídeo sobre como entrar em contato com o comunismo, como se introduzir à temática comunista. Vai ser o meu próximo projeto. Talvez eu não consiga fazer pra esse sábado, mas até o próximo sábado eu consigo fazer com certeza. Então, eu não sei, eu não garanto, porque eu quero reler todos os livros que eu vou indicar, mesmo que eu já tenha lido. E aí, fiquem tranquilos que eu vou ter esse videozinho pra vocês usarem como referência de estaca zero do comunismo. Vamos pra notícia mais, né, que repercutiu aí da semana. Mas é isso, vamos começar? Senado aprova Auxílio Brasil de R$600 e vale caminhoneiro de R$1.000. Olha só que bizarrice. Vamos ler tudo e a gente já comenta. Em uma vitória pro governo Jair Bolsonaro, aí vitória no sentido de, se ele aprova isso, ele tem mais chances de não ser massacrado nas eleições, né? Mas a gente sabe que isso é bem remoto. A chance dele ganhar o voto popular é remota. A galera sente na pele o que tá acontecendo no governo. E não tem nada, não tem ardil, não tem propaganda na Globo, não tem Auxílio Brasil que remedie isso, sabe? Exato, ele partiu por tudo ou nada, né? Que tenta a reeleição esse ano, o plenário do Senado aprovou na noite dessa quinta-feira, em 2 turnos, a PEC número 1, que aumenta valores de programas sociais e cria benefícios para caminhoneiros e taxistas. A proposta, que ainda precisará passar pela Câmara, prevê reajuste de 400 para 600 do Auxílio Brasil, aumento de R$53 para 120 do Vale Gás e criação do Auxílio Caminhoneiro de R$1.000 e de um auxílio para taxistas. Gente, isso aqui é um exemplo muito interessante de como o governo está disposto a fazer absolutamente tudo menos o certo. No lugar de ir na raiz do problema do aumento de preços e da inflação, o governo faz uma manobra para aumentar os auxílios para a população, blindando completamente a política da burguesia. A política de preços da Petrobras, que é uma das principais, que está fazendo o aumento de preços, que está causando o aumento de preços, dentre várias outras. Isso é só para inaugurar o problema, né? Além desse benefício, a PEC traz recursos para gratuidade de idosos no transporte público e subsídios para o etanol. Ambos também valem até o fim desse ano. Além disso, serão disponibilizados 500 milhões para o programa Alimenta Brasil. No caso do Auxílio Brasil, a intenção da PEC é zerar a fila do programa. Qual que é o problema aqui, gente, também? Não quer dizer que isso não seja necessário, porque quem tem fome tem pressa. A questão é, isso aqui é um puta de um paliativo. É um puta de um paliativo. Enquanto não haver medidas estruturantes para resolver esses problemas não serão resolvidos. Por que será que é só até o fim do ano? Gente, eu não tô preparado para um segundo mandato do Bolsonaro, tá? Eu não tô preparado para um segundo mandato do Bolsonaro. Porque se o primeiro foi ruim, a gente não sabe o que esperar de um segundo. Eu falei pra vocês, meu passaporte tá em dia. Eu acho que eu vou ter que sair daqui nem que seja a pé. O governo corre contra o tempo para aprovar a proposta do Congresso, de olho no apoio que pode obter antes das eleições de outubro. Isso aqui a gente já falou bastante, né? Olha só, essa é a parte estranha. Estado de emergência. Na proposta, há um artigo estabelecendo o estado de emergência no Brasil, em função da alta dos preços dos combustíveis. Bicho! Estado de emergência em função da alta dos preços. Não tem emergência, isso aqui é política. Os caras estão tratando a questão dos preços dos combustíveis como se tivesse tido vazamento de óleo, rompimento de barragem, desastre natural, guerra. Nada disso tá acontecendo, tirando a guerra da Ucrânia. E a gente sabe que a guerra da Ucrânia tem um impacto pequeno nos preços dos combustíveis, considerando o impacto maior que é a política de paridade internacional. My brother in Christ, a única emergência que a gente tem é tirar esse crápula. Essa é a emergência.
quebre o vidro em caso de Bolsonaro. O estado de emergência abrirá espaço para que o governo crie o auxílio caminhoneiro e o benefício voltado para taxistas esse ano, apesar da campanha eleitoral. Como mostrou o UOL, juristas afirmam que a criação do novo auxílio poderá ferir a lei eleitoral. A PEC também excluiu do teto de gastos das metas fiscais para 2022 as despesas com os programas incluídos na proposta. Gente, olha que loucura. Eles próprios colocam um teto de gastos e depois tem que fazer uma medida para violar a porra do teto de gastos quando a economia vai pro buraco. Que porra é essa? Estão agindo como se fosse externo ao governo. O Bolsonaro fala, porra, alguém tem que fazer alguma coisa. Irmão, tu é o presidente. O Arthur Lira também falando, nossa, não aceitaremos mais a Petrobras, não sei o quê. Caramba, você é o presidente de fato, Arthur Lira. É você que governa o Brasil. O teto de gastos é a regra constitucional que limita as despesas do orçamento do ano anterior mais a inflação. Na prática, com a PEC, o governo poderá realizar gastos extraordinários para bancar o reajuste dos benefícios e pagar o auxílio caminhoneiro e benefícios dos taxistas. Beleza, legal. É teto de gastos para deixar a economia fodida, para depois violar o teto de gastos para tentar remediar colocando um band-aid numa rachada no concreto. Quem poderia imaginar que o teto de gastos jogaria a economia no buraco, hein? Desde a quarta-feira, parlamentares vinham pressionando Bezerra para retirar da PEC um trecho que falava em não aplicação de qualquer vedação ou restrição prevista em norma de qualquer natureza. Esse trecho foi visto por muitos como uma espécie de cheque em branco. Imagina isso na mão do governo. Para alguns juristas, ele permitiria que o governo fizesse qualquer coisa para conseguir os recursos para bancar os benefícios. Mano, o Bolsonaro ia falar assim, Auxílio Brasil, R$3.000 limpo. Agora o governo vai dar R$3.000 para quem usar camiseta da CBF. Originalmente a PEC tinha como objetivo compensar os estados que aceitassem zerar até o fim do ano o ICMS, cobrado sobre diesel e gás. A União calculava a compensação de até 29,6 bilhões aos estados que zerassem o imposto. Novamente, a gente já debateu isso aqui até da náusea. O ICMS tem um impacto mínimo no preço do diesel e do gás e vai ter um impacto orçamentário bastante significativo. É o pior dos dois mundos. Aumento de 200 no Auxílio Brasil, aumento do Vale Gás, isso aqui a gente já leu, né? Zerar a fila. Eu queria trazer essa outra coisa aqui, ó. Gente, o Auxílio Brasil tem tanto problema que eu nem consigo lembrar de todos. Mas assim, o Auxílio Brasil jogou no lixo toda a experiência de mais de uma década do Bolsa Família para colocar um programa sem pé nem cabeça, feito no improviso e que vai excluir algumas famílias, que é o que a gente vai falar sobre isso agora. A Dilma caiu por muito menos, né? Ah, mas isso não é uma pedalada? Auxílio Brasil exclui famílias com mais filhos de reajuste e gera distorção. Maria Anunciada da Silva Rodrigues, 27, ela é mais nova que eu, tem 5 filhos. Sem trabalho, ela ganha o benefício mensal do Auxílio Brasil no valor de R$ 558 para sustentar a sua família. O dinheiro, porém, não dá para suprir as necessidades básicas. Eu conto com a ajuda de um vizinho, da minha mãe e do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, que nos dá uma cesta básica por mês. Enquanto as pessoas que moram só viram seus benefícios saltarem de 89 para 400 com a entrada em vigor do reajuste do Auxílio Brasil em janeiro, ela e outras famílias com mais integrantes teve apenas uma pequena recomposição e que nem compensou a inflação. Se atualizasse a inflação entre janeiro de 2019 e maio de 2022, o valor que a anunciada deveria receber iria para 673, quase R$100 a mais do que o montante atual, também conhecido como uma miséria. Miséria. 5 filhos, gente. 5 filhos. Com a inflação em alta, a carne de boi sumiu do cardápio da família. A gente come ovo, frango, salsicha, mortadela e às vezes um empanado. Lata de óleo tem que passar o mês todo. Eu economizo, mas nem sempre dá. Vamos pressupor que é óleo de soja. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, tá? Falta de equidade é apontada como erro. Segundo a PEC, aprovada na quinta pelo Senado, é o que a gente acabou de ler, que aumenta o piso mínimo mensal do programa para R$600, mesmo com 5 filhos, a anunciada vai receber um valor similar ao de uma pessoa que mora só. Então esse é um dos problemas, gente. Olha que coisa, assim, capenga. Como é que uma pessoa sozinha tem um aumento expressivo do valor e uma pessoa que tem muitos filhos não tem? E a gente já tinha uma experiência histórica de como o Bolsa Família, principalmente, melhorou a vida de mães solteiras. Deu autonomia para muitas mulheres. Inclusive, deu a possibilidade de muitas mulheres se separarem, que era uma coisa que anteriormente era impossível. Isso tudo vem da experiência histórica do Bolsa Família. Isso tudo com impacto minúsculo no orçamento. Minúsculo. E aí o Auxílio Brasil, por uma questão de demagogia, uma questão de, assim, por infantilidade mesmo, jogou tudo isso no lixo e criou um programa demagógico, ridículo, eleitoreiro e totalmente desestruturado. A falta de um parâmetro para equiparar a renda per capita é uma das críticas do programa.
Com a proposta de ampliar a bolsa mínima para 600, essa distorção será ainda maior. A gente tá apontando os erros de desenho do programa desde a proposta inicial. É erro em cima de erro. Segundo ela, com o novo modelo, famílias extensas que ganhavam mais de 400 ficariam prejudicadas, porque não tiveram reajuste para recompor as perdas do último ano. E, gente, isso aqui não é um reajuste que vai melhorar a vida das pessoas. É um reajuste que está atrás da inflação. É um reajuste que fica atrás do custo de vida. Isso desconsiderando o aumento do desemprego. Gente, vocês estão debatendo com o ANCAP? Vocês estão debatendo com um cara que acha que capitalismo são trocas voluntárias? Vocês estão debatendo com um cara que é a favor de vender custódia de criança? Vocês estão debatendo com o cara do dono do barco, é isso? Ah, beleza. Não, só pra saber, só pra saber. Vocês estão se divertindo às custas do cara, gente? Senão eu dou ban, aí a gente para. Mas se vocês estiverem se divertindo, aí eu sou a favor. Que é a única coisa que dá pra fazer ANCAP mesmo. Ah, então beleza. Se for pra se divertir às custas de ANCAP, tá aprovado, tá? Mas se for pra debater, levar a sério, perder neurônio, ficar estressado, aí não vale a pena. É, o pessoal tá zoando com ele.